Então, vamos desligando os telefones, os microfones, por favor, para que a nossa amiga Ideli possa iniciar para nós com a prece. Com você, Ideli. Então, com nossos corações cheios de amor e gratidão, gratidão por mais um dia de vida, gratidão por estarmos bem, gratidão por esse ar que respiramos. Só temos, Senhor, a agradecer. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de mais um dia de vida. Temos também que agradecer a todas as pessoas aqui presentes, pedindo, Senhor, que nos abençoe e nos proteja e que possamos aproveitar o máximo possível as lições de hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco. Que nosso anjo da guarda esteja aqui, ao nosso lado, e ao lado do Moscoso também, para que ele consiga entrar para fazer a sua explanação. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Mestre querido e amoroso, pedimos que continue nos orientando, nos envolvendo nessa cultura de amor, de paz e de ternura. Senhor, derramai sobre todos nós a sua luz. Envolva no vosso manto de proteção. Abençoa-nos. Esclareça nossos espíritos e nos dê a sua paz. Que assim seja. Pedimos licença para iniciarmos a nossa aula de hoje ou o nosso evangelho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigada. Ele não conseguiu entrar? Consegui, graças a Conseguiu. Deus. Bem-vindo, Moscoso. Calma. Vocês mudaram o link, eu estou com um link antigo aqui da minha idade. Não é Eu mandei possível. para você o link certinho, Moscoso. Hã? Eu mandei para você o link certinho, uns 15 minutos antes. Pode olhar aí. Nossa, eu estava aqui atrás. Primeiro, o computador não ia de jeito nenhum. Acho Não que faz aquela mal. pecinha estava com problema. Não Mas, faz mal. enfim, vamos aí. Um Respira pouquinho fundo e vai. nervoso, respira fundo, Moscoso. Boa tarde a todos, sejam Boa tarde. bem-vindos. Que os bons espíritos nos iluminem. Vamos lá. Então, dando sequência ao estudo aqui, ao Evangelho, nesse livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é uma mensagem de Emmanuel, é a lição 138, tem o título Ordem, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, 1 Coríntios 14, 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus.
evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira amostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Muito bem, meus irmãos. Emmanuel aproveitou essa mensagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios e nomeou essa lição de ordem. Agora, vejamos bem. Imaginem se Paulo de Tarso tivesse à disposição a internet e todas essas ferramentas virtuais, né? Mas mesmo a pé de barco, ele fez o que fez em termos de divulgação do Evangelho do Cristo. E nós? E hoje nós estamos aqui fazendo o seu papel na divulgação do Evangelho, utilizando essa facilidade que nos proporciona a internet. Mas devemos fazer com o devido cuidado, respeito e fidelidade aos preceitos divinos. Refletindo sobre essa lição de Emmanuel intitulada Ordem, em que ele usa a passagem de Paulo que diz o seguinte: mas faça-se de tudo decentemente e com ordem. Temos aí no início o seguinte: Paulo nos diz, faça-se tudo decentemente. Significa o quê? Fazer decentemente significa que devemos ser fiéis, leais aos ensinamentos de Jesus. Não burlar seus ensinamentos, não burlar as leis divinas em benefícios próprios. Exemplo, as guerras santas, o trabalho das cruzadas naquela época, em nome de Deus se matava, se fazia diversas atrocidades. E aí nós vamos lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas, e no item 5, prodígios dos falsos profetas, diz o seguinte: que surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. E ainda, o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. E aí, voltando à frase de Paulo, que diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, essa com ordem, nós podemos entender sobre dois aspectos. Primeiro, a ordem de nossas coisas, no sentido da organização geral de nossas coisas. Em segundo, a ordem natural das coisas, que é a ordem estabelecida pela sabedoria divina. E vejam bem, nesta lição, Emmanuel enfatiza mais a ordem natural das coisas e nos explica sabiamente da seguinte forma. Vejamos bem. Ele começa nos explicando dizendo assim: todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. Muito bem. Quer dizer que tudo aquilo que ocorre de aperfeiçoamento e evolução na ciência humana é segundo a vontade de Deus. Se ele permitir que algo seja descoberto, será descoberto. Serão, não,
nem que seja agora ou mais tarde. Tudo segue uma ordem estabelecida pela providência divina. Nós é que infringimos essa ordem natural estabelecida por Deus e sofremos as consequências. Exemplo, um exemplo muito atual, o desmatamento da Amazônia. Outro exemplo, a emanação de CO2, monóxido, dióxido de carbono, ou monóxido de carbono, CO, para a ganância, através das indústrias. E ainda a beleza pessoal. E aí, as minhas queridas irmãs, é que entram nesse exemplo. Para que fazer uma lipoaspiração se é gordinha maravilhosa? Para que pintar o cabelo? Se nós temos exemplos de irmãs que deixam o cabelo branquinho e ficam lindas. Irmãos que deixam o cabelo branquinho ou o bigode branco e ficam maravilhosos. Irmãos carequinhas que não usam peruca. Por quê? Porque sabe que ficam horrorosos. Ficam horrorosos. A pessoa, um carequinha com, não vou citar quem, mas com a peruca loira, meu Deus do céu. Então, está infringindo a ordem natural das coisas, a ordem de Deus. E vai sofrer as consequências. Lipoaspiração pode causar um desencarne. Pintura de cabelo pode causar uma intoxicação. E por aí afora, meus irmãos. Então, devemos respeitar a ordem natural das coisas, é o que ele diz aqui. E aí, Emmanuel continua nos dizendo da astronomia. E a astronomia, ao estudar os astros, o astrônomo percebe que tudo no cosmos segue uma determinada ordem e está em equilíbrio. Quando esse equilíbrio é quebrado, é possível prever algum fenômeno de ocorrência. E ainda, Emmanuel continua a nos falar que na medicina também ocorre. Os médicos podem produzir diagnósticos corretos conforme os sintomas do corpo físico, que indicam um desvio da regularidade ou da ordem divina que é padrão em todos os seres humanos. Quando há um desvio dessa ordem, o médico consegue fazer o diagnóstico de uma doença. E Emmanuel nos diz mais ainda o seguinte: em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. E diz também: cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. Isso significa o seguinte: o homem consegue saber em qualquer parte do planeta, em função da ordem dos movimentos da Terra em relação ao Sol, quando vai ser noite, quando vai ser dia, qual a hora. E o agricultor também, ele sabe a época certa de preparar a terra, de semear a semente e da colheita segundo as estações climáticas. E aí, Emmanuel continua nessa sábia lição a nos falar o seguinte: a planta produz conforme a espécie e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na ordem divina se engrena em princípios de harmonia. Então, vejam bem, Deus permite que o homem faça enxertia nas plantas, faça modificações, mas se dentro de uma certa limitação. Por exemplo, o agricultor, ele poda uma planta para maior produção, para que a planta produza mais. No caso de uma árvore frutífera, por exemplo, ele, na poda, ele retira galhos que não vão dar, que ele sabe que não vão dar uma grande produção.
ou retira galhos que não vão produzir, mas toma cuidado para não retirar galhos em que serão alimentados pela seiva e produzirão bastante. Nesses galhos, ele faz a poda de acordo com aquilo que vai produzir melhor, limitando e respeitando a limitação da planta, sem cortar galhos que produziriam. Então, ele segue, no fim, uma ordem divina. Ordem essa que estabelece uma harmonia em todos os setores do universo. E continua Emmanuel sabiamente nos dizendo o seguinte: abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Isso, meus irmãos, significa que nós estamos hoje aqui estudando o Evangelho, tentando colocá-lo em prática e divulgá-lo. Mas nós devemos refletir se o que estamos fazendo e a maneira como estamos fazendo está contribuindo, facilitando ou dificultando a elevação espiritual do outro e a nossa própria elevação espiritual. Nós temos que aceitar. Olha só, Ideli, que interessante a lição. Nós temos que aceitar a nossa limitação e a do outro. Nós temos que aceitar a nossa capacidade de entendimento e a capacidade dos outros, pois somos todos diferentes, somos individualidades. Cada um tem a sua tarefa no processo de evolução e aperfeiçoamento, mas tudo a seu tempo. Nós temos que entender isso. E Emmanuel continua nos dizendo que a primeira determinação da providência divina é que possamos contribuir com a construção do bem comum. Se não estamos fazendo ou agindo dessa maneira, é porque alguma coisa está fora da ordem normal e natural das coisas. E Emmanuel encerra essa maravilhosa lição nos dizendo o seguinte: qualquer engenho para atender com segurança pede ordem. E a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Então, Emmanuel cita nesse encerramento o engenho ou máquina como exemplo. A máquina é formada por diversas peças, por diversos componentes eletrônicos, elétrons ou eletroeletrônicos, cada um no seu lugar, cada um com a sua função própria, contribuindo para o funcionamento normal da máquina, para o funcionamento harmonioso da máquina. Mas vejam bem, isso também funciona com cada um de nós. Funciona na família, na sociedade, no trabalho, nos grupos de amigos, nos grupos de estudos da doutrina espírita. Ali, cada um tem o seu papel, mas agindo de uma forma natural, sob uma égide moral evangélica, amando e servindo. Como diz Paulo, sendo leais àquilo que nos cabe seguir e fazer. Devemos servir ao próximo com ajuda material de acordo com a nossa possibilidade. Mas o mais importante é servir com palavras de consolo, com amparo fraternal, mas não carregar seu fardo. Não carregar seu fardo.
deixar seguir a ordem natural das coisas. Todavia, meus irmãos, embora não devamos carregar o fardo do outro, nós devemos sempre vibrar, rogar, pedir a Deus para que o seu fardo seja mais leve e fácil de carregá-lo. Essa é a nossa obediência à ordem natural das coisas, à ordem divina das coisas. Esse era o nosso comentário. Peço desculpas pelo atraso, foi um problema de computação, problema de celular e, mais ainda, daquela peça que está aqui na frente de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Moscozinho. Foi muito bom, certo? Quem gostaria de fazer a prece e as vibrações finais? Quem se estabelece? Eu faço, Jô. Belezinha. Por favor, bem-vinda. Então, vamos elevar os nossos pensamentos para que consigamos manter a sintonia gostosa. Agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, a todos os mentores, por essa oportunidade maravilhosa. Agradecer ao nosso irmão pelos seus comentários tão gostosos, tão claros, e que muito nos ajuda a entender o porquê de estarmos aqui, caminhando, sempre em busca da nossa elevação moral, do nosso aprimoramento, sempre em busca do Pai. E essa gratidão vamos transformando em luzes de amor, de carinho, de fé, de esperança. E vamos levar a todos os cantos de nosso planeta, onde houver um de nossos irmãos ou irmãs, sofrendo alguma dor física, mental, espiritual, que ela receba essas luzes, se sinta confortada. Vamos também levar essas vibrações de amor a todos os nossos irmãos cujos nomes estão nas caixinhas de intenções de todos os templos, de todas as casas espíritas, principalmente na nossa, a todos os nomes que estão lá no caderninho, que todos esses irmãos recebam essa vibração calorosa nossa, para que consigam passar por esse período de aflição, de dor, seja lá o que for, e saírem melhores do que entraram. Que todos eles recebam o nosso amor. Vamos também mandar essas vibrações a todos os governantes das nações, das cidades, municípios, países, para que estes cumpram o papel a que foram dispostos. Que esses levem a seus povos a paz, a fraternidade, a solidariedade. Vamos também vibrar por todos os nossos irmãos que trabalham nas linhas de frente, no serviço ao próximo, seja ela no âmbito da polícia, dos bombeiros, da medicina, dos cientistas, dos serviços de apoio dos nossos irmãos que trabalham mantendo os ambientes adequados para que possam ser atendidos, que fazem qualquer tipo de prestação de serviço. A esses irmãos que estão sofrendo, padecendo por este mal que estamos passando nesse momento, que é essa nossa pandemia, que eles recebam o nosso carinho e que saibam que não estão sozinhos, somos todos juntos nessa batalha. Vamos vibrar pela nossa família consanguínea,
para que todos recebam o nosso carinho. Vamos vibrar pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, pelo nosso lar. Que o lar de cada um de nós seja sempre o porto seguro, o cadinho purificador, o local onde consigamos sempre nos refazer e amanhecer a cada dia sempre melhores. E assim, agradecidos que estamos, e com a nossa luz brilhando sempre na direção do amor ao próximo, do auxílio ao nosso irmão de humanidade, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos nossos ofensores. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Um beijo a todos, no coração de todos vocês. Obrigada a todo mundo. Uma ótima tarde para nós, boa aula para as meninas.